E o Randolph Rodrigues deu uma entrevista para o UOL, uma entrevista confusa, algumas palavras ele aí pronunciando com dificuldades e também tentando emplacar um raciocínio, uma narrativa que para mim simplesmente é impossível, é inverossímil, não tem como colocar no mesmo balaio Bolsonaro e Maduro, que foi o que o Randolph Rodrigues tentou emplacar nesta entrevista. E para mim, ele se utilizou de premissas totalmente erradas, totalmente equivocadas, portanto, invalidando essa narrativa que ele está tentando criar. Será que esse aí vai ser o modus operandi a partir de agora? Ah, o fulano é de esquerda, tá me atrapalhando, fez besteira, meu, faz ele virar bolsonarista, faz ele virar de direita. Será que isso aí vai ser agora o novo procedimento padrão da esquerda? Espero que não, né? Porque esse pessoal cansa, eles não costumam respeitar a nossa inteligência. Mas voltando aqui para a questão do Randolph Rodrigues. A premissa que ele utilizou, para mim, foram duas equivocadas. Primeiro, que o Maduro atacou o sistema eleitoral da Venezuela. Esse é um argumento mentiroso. Em nenhum momento o Maduro atacou o sistema eleitoral da Venezuela. E depois ele falou o seguinte, né, durante essa explicação, de que o Maduro teria feito que nem o Bolsonaro, atacado o sistema eleitoral. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu não acho que o Bolsonaro fez foram ataques ao sistema eleitoral. Desde o começo, quando ele defendeu com unhas e dentes, enquanto era presidente, a pauta do voto impresso, de fato, politicamente ele correu atrás. Ele tentou convencer a sociedade da importância de se colocar uma camada extra de segurança. E até aí eu concordo com ele, porque eu já concordava com o PSDB em 2014, quando fez críticas e depois também teve a aprovação do voto impresso, que infelizmente o judiciário não fez andar. Mas eu já concordava desde a época que o PSDB reclamava. Pô, o próprio Flávio Dino, né, uns 10, 12, 13 anos atrás, uma coisa assim, o pessoal resgatou na internet o que ele falou sobre o processo do Brasil, colocando totalmente em xeque, totalmente em xeque. Mas numa democracia isso é possível. Só em democracias que cidadãos podem colocar em xeque qualquer processo do Estado. Mas jamais ser preso por opinar, por tentar melhorar. Porque no caso de Bolsonaro, em nenhum momento ele falou o seguinte, ó, vamos piorar a segurança, vamos tirar camadas de segurança. Não, nunca foi isso. O voto impresso seria uma camada extra de segurança no sentido de que permitiria, através de uma contagem física dos votos, poder confrontar com uma contagem eletrônica, caso algum candidato assim propusesse. Então seria uma ferramenta a mais para ajudar a identificar uma fraude, para ajudar, tá? Não seria para piorar o sistema. Ah, mas o voto impresso deixa o sistema infalível? É óbvio que não. O ser humano nunca, por definição, vai criar sistemas infalíveis. E tudo que um ser humano cria, o outro pode ir lá e tentar quebrar o esquema de segurança. Isso por definição. Então nunca nada vai ser infalível. Em qualquer área humana, não estou falando só do processo eleitoral, em qualquer área, nunca vai ter nada infalível. Só que a gente tem que correr atrás para dificultar que coisas erradas aconteçam. E do meu ponto de vista, eu acho que o voto impresso seria assim um mecanismo que poderia ajudar a identificar uma fraude caso ela ocorresse. Não estou falando que aconteceria, mas caso ela acontecesse. É uma ferramenta extra. Quanto a isto, eu não tenho a menor dúvida. É a minha posição. Seria importante. Eu não falo que o sistema do Brasil é uma porcaria, mas daria para deixá-lo ainda melhor. Só esse que é o meu ponto. E eu via esse sentimento no Bolsonaro também. Assim como vi no PSDB em 2014 e em tantos outros críticos ao longo da história. Todos que criticavam visavam melhorar o sistema. O que me causa espécie é quando uma sugestão que torna o processo um pouco mais seguro passa a ser rechaçada. Como se a sugestão fosse para piorar, e no caso não era. Então, isso que me causava e me causa espécie. Quer dizer, um Estado, falando de uma maneira geral, uma democracia, tendo a oportunidade de melhorar ainda mais os processos, a segurança, a tecnologia, etc., por que não o faz? Isso não entra na minha cabeça, né? Então, esse que é o primeiro ponto. Eu não via as críticas de Bolsonaro como ataque. Nunca vi. Para mim, era para melhorar o sistema. Bom, depois que o Bolsonaro perdeu essa pauta, teve as eleições, ele foi declarado derrotado, sumiu do mapa, não ficou atacando o sistema que nem a imprensa fala. Em todo momento o Bolsonaro jogou dentro das quatro linhas, utilizando-se aí da Constituição, de artigos da Constituição. Eu não sou especialista no direito, eu sempre falo, né? Mas vários advogados constitucionalistas apontavam que o Bolsonaro estava jogando dentro das regras do jogo.
Tá? Então, pessoas renomadas do direito, professores, pessoas que escreveram livros. É claro que os que têm mais o viés à direita tinham essa posição, os que tinham o viés mais à esquerda falavam o contrário. Então, a gente que não é da área do direito fica no meio do tiroteio, mas muitas pessoas qualificadas estavam falando: ó, o Bolsonaro está fazendo tudo dentro das regras do jogo. Tudo dentro da Constituição. E essas mesmas pessoas acusavam outros poderes de não estarem seguindo rigorosamente a Constituição. Tá? Então, por isso que quando ele fala que Bolsonaro atacava o sistema brasileiro, eu não vejo como ataque. Porque se esses especialistas no direito estão certos de que Bolsonaro jogou dentro das 4 linhas, e se o Bolsonaro tentou, no seu íntimo, tornar o sistema ainda mais seguro com o voto impresso, para mim isso não é ataque, isso é evolução tecnológica, é evolução do processo como um todo. Esse que é meu ponto, tá? Então, para mim, essa premissa de ataque tá inválida. E a outra é falar que o Maduro atacou o sistema eleitoral da Venezuela. Em nenhum momento ele atacou, pelo contrário. Tão logo saiu o resultado, ele se proclamou vitorioso e não aceita, até agora, que seja questionado. Já prendeu manifestantes, está falando em prender a Maria Corina, falou até em 30 anos de prisão para ela, para a principal opositora dele. Então, ele não só venera o sistema eleitoral da Venezuela, como ele não aceita, não tolera como um bom ditador que seja questionado o resultado. Porque você só pode questionar coisas do Estado numa democracia. Em tirania, jamais se tolera questionamentos. Você pode ser preso, você pode ser morto. O arbítrio vai ser utilizado contra você e contra um opositor do tirano, que é o que está acontecendo na Venezuela. É só em ditadura que você tem que ficar quietinho para as coisas que escancaradamente estão erradas. É só em ditadura. E outra, as críticas que o Maduro fez foi em relação ao sistema brasileiro. Tá? Aí ele criticou o sistema brasileiro para falar que o dele era melhor. Ele sempre exaltou e vangloriou o que a Venezuela tem, até porque ele domina o Estado. O Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela, o equivalente deles da Venezuela, é dominado pelo chavismo. Aliás, tudo é dominado pelo chavismo, né? Exército, imprensa, o Estado, o judiciário, tudo é dominado. Então ele não tem por que criticar, seria burrice ele criticar. Ele tem mais é que venerar, e ele o fez. Tá? Vamos dar aqui um play nas falas do nosso digníssimo senador Randolfo Rodrigues, e eu vou fazendo novos comentários. Eles queriam no Brasil, a oposição queria no Brasil um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Então, um é face do outro, é contra a face do outro. O Randolph deve ser um gênio, né? Fora da curva, porque o que ele tá vendo aí, essa mudança de posição do Maduro, a China não viu, a Rússia não viu, Cuba não viu, Lula não viu, a cúpula do PT não viu, boa parte da esquerda brasileira e mundial não viu, só o Randolph tá vendo essa guinada. Como se, aliás, esse procedimento do Maduro não fosse de sempre. Desde que o Chaves tornou a Venezuela uma ditadura, sempre foi assim. Só agora, alguns esquerdistas vão dar chiliques do Maduro só porque ele criticou o sistema eleitoral brasileiro e virou um monstro. Só por causa disso, ele sempre oprimiu, ele sempre roubou nas eleições de lá, na Venezuela, de acordo com a comunidade internacional. Tá? De acordo com as maiores democracias do mundo. O pessoal não chancela as vitórias passadas do Maduro, assim como não chancela a de agora. Tá? Então sempre foi assim. Só agora o chilique? Que estranho, né? Um é cara coroa do outro. Se ver a miúde, Sakamoto, são cópias. Lá, o mesmo questionamento ao processo eleitoral que faziam aqui para deslegitimar o processo eleitoral, Não é deslegitimar, é deslegitimar. Que dificuldade, hein? o Maduro faz na Venezuela. A mesma utilização do Ele tá com dificuldade em pronunciar algumas palavras, né? Tá estranho isso aqui, mas enfim, tudo bem, deu para entender. aparato bélico do Estado para intimidar eleitores é o que o Maduro faz na Venezuela, é o que o bolsonarismo faz aqui. Eu acho muito caro. De novo, galera, de novo. Eu sou repetitivo, mas é importante. Em nenhum momento o ditador da Venezuela deslegitimou o processo eleitoral da Venezuela. Pelo contrário, ele venerou, segue venerando e não aceita questionamentos, porque, segundo ele, é maravilhoso o processo de lá. De pau da oposição bolsonarista, que é tão maduro quanto o regime, que é tão identificado com o regime do Maduro, quanto os métodos que tentava utilizar aqui. O que existe, eles queriam um regime igual ao do Maduro no Brasil, só que com Bolsonaro no poder. São duas faces da com certeza, quem votou em Bolsonaro queria comunismo e socialismo no Brasil, com certeza. mesma moeda. São duas faces da mesma moeda.
Então, eu acho que falta coerência e falta um Meu pouco de Deus. semancol para a oposição. Um esquerdista cobrar a coerência dos outros e falar em simancol, vou dar aqui um exemplo, assim, que hoje em dia tá gritante, mas é um exemplo de vários outros, vocês podem até colocar nos comentários. Meio ambiente. Nos tempos de Bolsonaro, qualquer fumacinha na Amazônia era o fim do mundo. Nossa, e era artista, jornalista, Greta Thunberg, artistas de Hollywood gravando vídeos. Era até comovente alguns choravam, davam ataques histéricos, era uma coisa bem organizada. Parecia que eles realmente tinham uma preocupação genuína, honesta intelectualmente com a pauta ambientalista. Aí saiu o Bolsonaro e entrou o Lula. E o meio ambiente vem sendo ainda mais destruído. Tá? É recorde atrás de recorde. Pesquisem aí nas redes sociais, desmatamento e queimadas da Amazônia, e filtrem de 2023 para frente. Vocês vão ver que a coisa piorou demais da conta. E cadê o chilique dessa galera? Cadê os ataques histéricos? Cadê os vídeos? Cadê, galera? Sumiu. Então, vocês não tinham uma honestidade intelectual com a pauta? Era só para infernizar um governo de direita? Eu pergunto, era só para infernizar? E aí a gente vê um esquerdista. Não tô, assim, eu tô usando ele como exemplo e também não tô generalizando, mas é boa parte da esquerda, eles não têm o direito de cobrar coerência dos outros e falar em simancol. Cara, isso sim é cara de pau, isso sim é faltar simancol pra essa gente. Porque o que falta para muitos deles é muita coerência. É isso que falta. E aí, por isso que eu enxergo em vários esquerdistas muito mais hipocrisia. Eu não consigo mais levar a sério o que eles falam. Porque eu sei que o chilique hoje acontece e amanhã pode não acontecer. Vai depender de quem tá no governo. Tá? É uma coisa assim, enfim. É isso. Coloque nos comentários se vocês concordam com a posição aí do senador Randolfo Rodrigues ou se concordam com o meu ponto de vista e justifiquem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like para ajudar no engajamento. Compartilhem também nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Telegram, para a gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes e até o próximo vídeo.